sejam todos muito bem-vindos. Hoje, no Zoom Debate, vamos falar sobre um tema fundamental para o futuro da educação, a valorização dos professores. A escola é, sem dúvida, um dos espaços mais importantes para a formação da vida de qualquer pessoa. Mas quando olhamos para os alunos e como eles enxergam esse ambiente e principalmente os professores, percebemos desafios que vão muito além da sala de aula. Uma pesquisa recente, a Semana de Escuta das Adolescências, ouviu mais de 2 milhões de estudantes em todo o Brasil e revelou um dado muito preocupante. Entre adolescentes do Sudeste, apenas 2 em cada 10 alunos disseram perceber respeito e valorização em relação aos professores. Esse número mostra de forma clara que a falta, com certeza, de valorização é sentida não só pelos educadores, mas também refletida no olhar dos próprios alunos. Diante desse cenário, fica a pergunta: o que realmente significa valorizar o professor? Como transformar essa percepção e dar a esses profissionais o reconhecimento que efetivamente merecem? É sobre isso que vamos conversar no programa de hoje, junto com os nossos convidados, professores que viveram essa realidade todos os dias e que hoje ainda continuam a emprestar o seu conhecimento na transmissão do conhecimento. Nós vamos ao nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já. Olá, bem, estamos agora já de volta em definitivo. Quando nós iniciamos o programa, você fica aí aguardando para saber qual é o tema e se esse tema vai ter relevância, vai fazer sentido para você, para sua família, para os seus amigos, né? Ou se esse tema não tem nada a ver com você. Mas eu acho que hoje a nossa pauta ela vai com certeza impactar a todo mundo, porque fala de educação, que é algo que a gente precisa enfrentar. Todas as vezes você fala o seguinte: o futuro do país está na educação, o futuro das crianças está na educação. Mas hoje nós vamos falar sobre um grave problema, uma pesquisa que mostra que de 2 em cada 10 alunos se manifestaram dizendo aí do que sentem com relação ao respeito ao professor. E isso nós vamos discutir aqui. Eu tenho aqui comigo hoje ele que foi meu professor e sempre que possível está aqui na sede aqui da nossa emissora, que é em Nova Friburgo, que é o Hamilton Werneck. Hamilton Werneck, ele é pedagogo, administrador escolar, orientador educacional, professor para o ensino superior, doutor em educação, autor de 29 livros. Olha só, 29 livros, gente. 9 DVDs educativos, ex-secretário de Educação no Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e ex-conselheiro do Conselho Estadual de Educação. Hamilton reúne experiência em educação, desde as classes multisseriadas até a pós-graduação. Já proferiu mais de 2.300 palestras em todo o país. Hamilton, seja muito bem-vindo. A gente tem aqui por prática, e você já é da casa, a gente pedir que o convidado ele se apresente. Mas você deixou de ser convidado. Você hoje já faz parte aqui da nossa TV e sempre quando há a existência de temas focados e voltados principalmente para a educação, nós convidamos você. Mas hoje, Hamilton, o tema é muito grave. Não vamos falar somente do momento bom que a educação às vezes passa, mas vamos falar desse sucateamento da imagem dos professores, dessa baixa estima às vezes que existe por lá de cá. Mas vamos falar um pouco de Hamilton primeiro. Hamilton Werneck. Quem é Hamilton Werneck? Por onde Hamilton anda? Como é que hoje é o trabalho do Hamilton Werneck? Hamilton Werneck é nômade moderno. Exatamente isso. Temos que são digital, né? Nômade digital. Você é um nômade moderno. Eu sou um nômade moderno, porque já estou acabando o programa e viajando. Vou para o Ceará, Piauí, Maranhão, Pará e Paraíba. Até a esposa vai no meio do caminho para encontrar-se comigo. Senão, quando eu voltar, vou encontrar as malas na varanda, né? Eu continuo ativo, como nunca, na área educacional, escrevendo e palestrando, né? Inclusive, estamos lançando no Brasil um mestrado de uma universidade americana, cujo proprietário mantenedor é brasileiro,
e ela é toda online, segue as leis americanas, a World International Ecumenical, e essa universidade tem tudo online em língua portuguesa. As aulas são em língua portuguesa, toda a plataforma está em língua portuguesa, e além disso, a defesa de tese também é em língua portuguesa. E a distância, que um país com essa dimensão, o professor não tem condição, naquela visão antiga da família nobre, de ir para uma capital para ficar exclusivamente estudando, né? Então, online atua, não há dúvida. Então, estou andando pelo Brasil todo, continuo escrevendo, gosto muito, nos lugares por onde eu passo, de entrar em sala de aula, né? E hoje o programa está ótimo, porque existem muitas semelhanças entre os dois que estão aqui, o Fernando Cavalcante e eu. Todos dois com o título de Geografia pela UF. Os dois passaram pelo Conselho Estadual de Educação. Os dois foram professores do Colégio Anchieta. Os dois trabalharam com geografia durante praticamente a vida toda do magistério. E na abertura e nessa consideração pelo magistério, eu queria ler o que recebi nesta semana passada. O Vitor Rossetti Neto, dos Reis Burns, que foi aluno do Fernando e foi meu aluno em geografia, ele participou do trabalho de confecção, de escrita deste livro sobre Dom Pedro II. Ele mora em Teresópolis. Mas o que ele me escreve, mandando a dedicatória, é o seguinte: você me ensinou que geografia não é sobre lugares, mas sobre pessoas, histórias e caminhos. Nós, Fernando e eu, tivemos a sorte de lecionar numa época em que, seja por respeito, seja por um certo medo, o aluno tinha alguma consideração pelo professor. Não era evidente, não era uma coisa de 100%, mas havia um respeito maior do que hoje. Então, receber de um ex-aluno isso aí é uma coisa que muito me alegra e eu acho que muito alegraria qualquer professor que recebesse. E o tema de hoje que nós vamos aí trabalhar, Fernando, ele exatamente vai de encontro, ele colide com essa manifestação que o aluno de vocês colocou para o Hamilton nessa dedicatória ali. É exatamente o respeito, né, a lembrança àqueles que há um tempo na vida, mais do que ensinaram, formaram, né, a cidadania. Mas vamos lá então, professor Fernando. Fernando Cavalcante possui graduação em Geografia pela UF, foi conselheiro estadual de Educação, representando o sindicato de professores do interior, e isso é importante porque aqui tem a legitimação e a legitimidade de quem, ao tempo, foi uma liderança com relação ao posicionamento do professor, às lutas, às conquistas, né, a vanguarda do professor. Então, tem legitimidade para debater esse tema aqui e poder falar o que está acontecendo. E também, além de engenheiro ambiental e ambientalista, e contribui de forma significativa lá na CIANF, Associação Comercial, Industrial e Agrícola, numa coordenação que faz de um tema que é extremamente atual, que é a Câmara Técnica, hoje do Meio Ambiente, Lixo Zero e Clima, tá? Que tem, obviamente, uma conexão e é muito contemporânea, porque diz respeito a essa COP que vamos ter aí, se tiver a oportunidade, eu até falo alguma coisa lá na frente, mas é isso aí. Fernando por Fernando, quem é o Fernando? Por onde anda o Fernando? O que o Fernando tem feito? Como é que é? Vamos. Fernando é um educador, sempre foi um educador, desde os tempos, estava aqui falando com o Hamilton, que a gente começou a lecionar, eu ainda estava com 15, 16 anos no Colégio Marista São José, quando o Colégio Marista fez uma campanha, né, para trazer os alunos voluntários para fazer a alfabetização de adultos no Morro do Borel. E eu fui um dos voluntários e ali a gente começou a ser capacitado para trabalhar em educação e desde então eu nunca mais saí da sala de aula em educação, né? E vim me especializando por causa da geografia, por causa de toda a questão planetária, né?
na questão ambiental, porque hoje em dia para a gente trabalhar a educação, a gente tem que trabalhar a educação junto com a visão ambiental, sem o que você produz um ser humano descolado da realidade onde ele vive, dos sistemas, dos fluxos ambientais que ele vive, e a gente pode viver até, estamos vivendo, de uma certa forma, uma crise ambiental por uma certa ignorância, né, que a gente tem em determinados setores da sociedade, dessa valorização necessária do planeta, das nossas relações com o planeta. E a desvalorização desse processo inclui a desvalorização, de uma certa forma, do magistério. Né? Quando o magistério é desvalorizado, a mensagem que o magistério passa, inclusive nessa questão ambiental, fica também um pouco embaçada, né? Um pouco desvalorizada. Então eu estou nessa luta que me dá ânimo, me dá vontade de continuar seguindo na educação e na educação ambiental particularmente. E muito legítimo, com certeza, a sua presença, assim como o do Hamilton hoje aqui. Olha só, normalmente a gente começa o programa fazendo a contextualização. Isso eu faço questão de colocar em todo o início do programa, para que a gente possa alinhar, fazer um nivelamento e fazer uma conexão com quem está do lado de lá. Porque a gente às vezes pode partir de um princípio que quem está do lado de lá entende, sabe? Então, se você, eu sou um educador. Então, nós vamos até falar isso, né? Então, a gente pega educador. O que é ser um educador? Mas Hamilton e Fernando, para a gente começar a contextualizar, a gente poderia dizer o seguinte: se a gente tivéssemos que voltar, Hamilton, nós voltaríamos para falar de educação, o que é efetivamente educação, como se entende educação para o Brasil. A gente vê a questão do imperador Dom Pedro, né, que se fala com relação aos colégios de excelência, mas a gente teria que voltar a quanto tempo isso? A 50 anos, a 100 anos, para que a gente pudesse fazer, aí sim, um processo de evolução e falar, para lá na frente a gente começar a falar o porquê desse desgaste do professor, porquê da imagem do desgaste, porquê da falta de valorização, porquê da não recordação do meu primeiro professor, ou se isso é apenas algo figurativo ou lendário. Mas vamos lá, a que tempo você voltaria para poder discorrer sobre educação? Não precisa voltar. Não precisa voltar. Basta olhar o que acontece hoje. Uma programação que está calcada na visão do currículo francês do século XIX, com professores formados no século XX, dando aula como aprenderam no século XX, e com aluno do século XXI. Ou seja, é uma equação que não tem raiz, não fecha. Então você não precisa voltar. O que há é um tremendo descompasso da estrutura escolar que não olha para o aluno que está hoje dentro da escola. Esse aluno, talvez da década de 70, 80, se ele perdesse as estribeiras, ele xingava o colega, ou talvez até xingasse o professor. Mas de maneira que você diria, ele falou um palavrão. Você sabe qual é o palavrão mais utilizado hoje e que tem uma contextualização terrível? Você olha para o colega ou olha para o professor e o xinga da seguinte maneira: CLT. O que é isso? Você está chamando o outro de uma pessoa que está trabalhando conforme a consolidação das leis do trabalho, e não como empreendedor na visão do neocapitalismo. Então você xinga o outro, CLT, é um xingatório. Você precisa compreender esse aluno. Por que ele faz isso? O que está no contexto de um país com várias tendências e que insiste nesse trabalho autônomo? Muita gente, quer dizer, 103 milhões de brasileiros, de maneira que tenha carteira assinada ou não, eles estão trabalhando. Né? Agora, o seletista representa aproximadamente a metade. E esse seletista é, em grande parte, assalariado pelo salário mínimo. Então, tornou-se uma espécie de xingatório. Você não chama o outro de pobre como um xingatório, mas você chama de seletista. E o professor é um seletista. Agora, você tem que olhar bem a fundo esse tipo de aluno que você tem. Você pode ter na sala de aula 1
incel. O que é um incel? Ele se julga um celibatário. Mas esse celibato não tem a conotação das ordens religiosas, de um voto religioso. É uma conotação de distanciamento e de ódio às mulheres. Então, esse aluno que está lá dentro da sala de aula, que em sua maioria tem como professores mulheres professoras, ele sendo um incel, ele é um inimigo dela, porque ele é misógino, ele não suporta as mulheres. E ele manifesta isso publicamente. Então, a escola não pode se fixar, como já se fixou, e ainda tem muita gente querendo isso, que ela se fixe unicamente na transmissão de conhecimento. Que você vai formar uma pessoa que é um monstrinho treinado. Monstrinho treinado, Rússio Fernando, senhora telespectadora e senhor telespectador. O monstrinho treinado é capaz de colocar debaixo do braço um diploma, mas ao mesmo tempo jogar o filho ou a filha do 6º, 7º, 8º andar de um prédio, porque ele é um monstro. Fernando, nessa linha, o Hamilton disse que não precisaria retornar ao passado para ver em que momento houve dessa evolução, porque não existe evolução, praticamente. Existe a manutenção do status. Aqui nós, há um tempo, nós tivemos a formação dos nossos professores através de uma escola francesa, né, de educação, e não se evoluiu e não se trabalhou necessariamente as mudanças necessárias para o mundo contemporâneo. E uma educação do século XIX, um professor do século XX. Em alguns lugares, Hamilton mesmo aqui nesse programa já disse que encontrava escolas talvez no norte ou no nordeste totalmente equipadas suas salas com computadores, com tablets e coisas nesse sentido, mas não sabia como se trabalhar aquilo. E comparativamente, algumas escolas em outros lugares que os alunos tinham aula sem nenhum equipamento eletrônico, embaixo de um cajueiro e coisa nesse sentido, e havia muito mais uma carga, às vezes, de transmissão, de conhecimento e formação desse aluno. Mas você, como é que você identifica essa formação entre professor, entre ensino, entre educação, entre ensino e agora o momento que nós estamos vivendo? E a sua trajetória atualmente como líder dos docentes e também como professor em sala de aula, como aluno, naturalmente. É um desafio que a gente vive, porque a gente vive tempos distópicos, né? E conforme o Hamilton colocou, né, o professor, na realidade, ele não é autogerado pela sociedade, ele é formado. Então, a gente tem que entender, né, eu vejo aí 2 pilares importantes na formação e na conformação da atividade do magistério. Né? Um é a própria formação acadêmica. Esse professor ele é formado numa faculdade de pedagogia, né, que sofre todos esses males que o Hamilton falou. É uma faculdade de pedagogia que está muito centrada naqueles conhecimentos que foram gestados, de repente, ainda no século XIX para o XX, e vem sendo estudado ininterruptamente pelos professores, que fazem teses e mais teses, mas a realidade vai se desenvolvendo, independentemente das teses que estão sendo discutidas na faculdade de pedagogia. E muitas vezes a realidade ela avança numa velocidade muito grande, enquanto as teses na faculdade de pedagogia, como em todas as faculdades, como na sociedade que a gente vive hoje em dia, ela se calca muito em valores fundamentalistas, todo mundo querendo defender a sua igreja, todo mundo querendo defender o seu quarteirão. Então, hoje em dia, a gente tem um descolamento, né, da formação dos professores nas faculdades, até porque as faculdades não conseguem mais acompanhar a realidade, porque a realidade avança a uma velocidade estúpida em termos tecnológicos, e as teses de doutores, né, da faculdade ainda estão discutindo aquelas velhas teses do século XIX, onde nem o WhatsApp você tinha. Isso é por um lado. Agora, por outro lado, outro problema do magistério é o poder público, né? Porque a educação ela é uma parte importante de um projeto político de uma nação.
Então, quando você tem uma realidade de valorização ou não valorização do magistério, ela está obedecendo, de uma certa forma, né, às eleições que estão acontecendo no país, a quem você elege. Quem você elege nesse país está valorizando como deve a educação? Está colocando na educação os valores necessários para valorizar não só o professor, mas para valorizar o conjunto, né, como um todo? Ainda outro dia saiu em 2022, saiu uma pesquisa do Google, né, com adolescentes do ensino médio no Brasil, né, perguntando para eles aonde é que eles se formam, né, quando eles querem, né, encarar a vida, quando eles estão ali nos 17 anos, 18, que eles estão tendo que encarar a vida, como é que eles vão atrás do conhecimento, como é que eles vão atrás dos valores, né? Então essa pesquisa foi uma pesquisa que me assustou na época, porque o resultado dela foi o seguinte: quando os alunos querem aprender mesmo, querem conhecer, eles procuram o YouTube. E quando eles querem ter uma visão de construção de um ser com dignidade, construção de um adulto digno, eles vão para a igreja procurar o pastor ou o padre. Mas em nenhum momento eles falavam da escola. Então a escola não estava qualificada pelos alunos como aquela que poderia dar a eles algum tipo de dica, algum tipo de conselho para ele se formar na vida e ele exercer alguma atividade. Ele vai buscar, por um lado, na rede, né, e por outro lado, nas igrejas. E os dois lados, tanto a rede quanto a igreja, estão todos os dois contaminados com muito fundamentalismo, que é aquela visão que você tem da sociedade, onde você não reconhece o outro. Você só tem a sua visão, né, e não dialoga. Então, o magistério, que é uma profissão de diálogo, fundamentalmente, numa sociedade que está cada vez mais polarizada e carecendo de diálogo, a gente tem um momento muito desafiador como um todo. Agora, depende a valorização do magistério depende da sociedade como um todo, do entendimento da sociedade como um todo, e não só do professor. Mas, Hamilton, o Fernando fala em momento, você já lá atrás, quando nós trouxemos uma consideração, para que pudesse falar até em tempo, né, coisa temporal, você trouxe que o agora poderia ser objeto dessa fala. Mas você consideraria um certo momento da sociedade, esse processo de educação nacional, vamos falar de educação nacional, para depois a gente partir para outros, né? Que talvez tenha acontecido uma ruptura ou não aconteceu a ruptura, porque o reconhecimento, acho que não se cabe nesse instante falar somente na valorização do professor. Eu acho que a valorização do professor, acredito, como o Fernando também trouxe, você no início, acho que ela é decorrente do processo e tal. O que o professor transmite, o quanto ele está aí apropriado, o quanto ele está com suas ferramentas, o quanto a valorização, o quanto é um conjunto. Nós falamos aqui, um conjunto, é salário, mas não é só salário, é condições. Aí nós falamos uma vez muito aqui, quando nós trabalhávamos juntos, eu me lembro que nós tínhamos uma fala que era o resgate da dignidade do ensino público, né, através da figura do professor. E o professor não buscava somente bom salário, né, ele buscava, e o que é o bom salário? Mas houve um momento, como é que você coloca isso para aquela plateia de 4, 5 mil pessoas que você fala de professores? Foi o que eu fiz no AMB. Eram 6.400. Estou defasado, hein, Fernando? Você me corrige aí. Eu estava com 5 mil de plateia dele. Ele tá falando a maior foi de 6.400 no AMB. Eram somente os delegados do Sindicato de Professores do município de São Paulo. Eu falei isso para eles. A ruptura maior é com a internet. Porque a internet colocou coisa boa e coisa ruim de maneira muito rápida na mão do aluno. E aí, quem descobriu que através da internet eu posso mentir, eu posso incitar uma pessoa a ser criminosa? Há pouco tempo, finalzinho de agosto, creio que 29, a Polícia Federal detectou que havia um diálogo de preparação de um atentado a uma escola. Que escola é essa? Uma escola pública municipal
da cidade de Riacho de Santana, na Bahia. Isso não foi divulgado, a TV não divulgou. Adolescentes de 14 anos mandaram um contato rápido para o Ministério Público da Bahia, que fez contato com a Polícia Civil da região, com base em Guanambi, a 80 quilômetros de Riacho de Santana. Em seguida entram em ação, vão à cidade e conseguem evitar o pior, prendendo os 3 adolescentes e levando as famílias para a delegacia. Onde que eles aprenderam a fabricar as armas que eles iriam usar? Nas redes sociais. Segundo, o que eles queriam fazer? Entrar na escola para matar alunos, matar funcionários e matar professores. E em seguida, iriam para a pracinha da cidade, uma pracinha simpática, e iriam praticar o suicídio. Esse pessoal está dentro da escola e é altamente contaminado por algoritmos que não podem ser condenados, mas que podem ser mudados e que podem ser controlados pelo dono da plataforma. Mas num julgamento americano, a culpa caiu sobre o algoritmo e não sobre o dono da plataforma. E eu pergunto, por que alguns não querem o controle? O controle não é para cercear a sua liberdade. O controle é para coibir o crime através dessas redes. Agora, Milton, sinto uma falta danada nessa história das faculdades de pedagogia. Sim. Elas são as grandes ausentes dessa história toda. Elas não entram no debate. O professor ele é formado numa faculdade de pedagogia para ele trabalhar nessa realidade que está aí. Será que a faculdade de pedagogia está refletindo essa realidade ou está discutindo as suas teses do século XIX? Eu acho, Fernando, que está discutindo as teses do século XIX. Aí fica difícil. Fica difícil, porque o professor não se prepara para lidar com o Red Pill. Que diabo é isso? Red vermelho, pílula. Quer dizer, é um cara que dentro da sala de aula é o terror. Ele cisma de um colega apagar a luz e ele pega uma carteira ou uma cadeira e joga no meio dessa escuridão. Ele pode machucar alguém, cegar alguém, conforme o peso do objeto e o que atinja pode matar alguém. Ele é chamado, só para eu entender... Red Pill. Red Pill. Red Pill. É a linguagem. É a linguagem da garotada. Então, um é incel, o outro é Red Pill. Eu gostaria de saber se a faculdade de pedagogia, à distância ou presencial, se ela está, justamente como o Fernando falou, discutindo essas realidades. Mas, no entanto, no campo político nacional brasileiro, as pessoas estão preocupadas com o quê? Não se pode na escola discutir teoria de gênero. Ô, meu prezado, desculpe, mas isso é uma imbecilidade, porque não existe teoria. Existem hipóteses. E quando está no campo da hipótese, você tem a obrigação de discutir. Explica mais pra gente aqui, porque quem está do lado de lá, às vezes, não sabe. Está passando assim, a teoria de gênero, né? Então, o que é? As pessoas, é a tal coisa. Que é? Se uma pessoa que nasceu e fisicamente é do sexo masculino, se esta pessoa pode mudar, e o que faz mudar? O que acontece? É preciso discutir na escola. Por exemplo, por que não se discute dentro da escola a síndrome de Morris? Ah, que síndrome é essa? Você está diante de uma mulher linda, sob o ponto de vista físico, de uma beleza extraordinária, uma Miss. Ela tem seios, ela tem todas as feições femininas, a voz dela não é uma voz mais grossa por causa dos hormônios masculinos, porém, ela tem um problema que ela não causou. Ela tem vagina, mas ela não tem útero. E nos seus ovários estão localizados testículos
que produzem muito mais o hormônio masculino. Porém, o seu corpo não assimila o hormônio masculino. Ele só tem ingerência sobre o psiquismo desta mulher. Então, sexualmente falando, ela se sente atraída por outra mulher, porque ela externamente é uma mulher, mas internamente ela é homem. E a escola tem dificuldade do debate. E a escola tem dificuldade do debate porque alguns sequer aceitam debater. Desconhecem, inclusive. Desconhecem. Da ignorância não são leva, capazes de chamar, por exemplo, um médico que seja especialista no assunto para debater. Porque as pessoas estão na escola para quê? Só para aprender o conteúdo? Não. Estão ali para conhecer o mundo, conhecer a vida. Olha o que o Victor Barnes me escreve. E se hoje sigo tentando fazer a diferença, é porque um dia você fez a diferença para mim. E certamente eu não fiz a diferença ensinando sobre o aquífero Guarani, ou sobre as montanhas rochosas, os Andes ou o Rio São Francisco. Eu fiz a diferença porque eu tratei, antes de mais nada, de lidar com gente. Fernando, continua sendo, mas você teve um certo momento da sua vida profissional, você teve a legitimidade de liderar um sindicato, e com isso você chegou a ter assento numa bancada estadual da representação da educação do Estado como um líder dos professores, né, nesse Estado. E o que é esse professor? Vamos fazer também essa evolução para a gente poder não encontrar aqui, com certeza, o que está acontecendo, as causas, né? Do que está acontecendo nessa justificativa que nós demos aqui na entrada do programa. Mas, ao tempo em que você, dessa liderança, como era esse status do professor? Tá? Olha, interessante essa sua pergunta, porque nos remete a um momento de identidade da pessoa, porque tudo é a pessoa humana, né? Como é que a pessoa humana se identifica, né? Eu tive o privilégio de ser presidente do Sindicato dos Professores aqui há alguns anos em Friburgo, num determinado momento onde as pessoas humanas se identificavam pelo seu trabalho, né? Então as pessoas se identificavam como trabalhador do magistério, eu sou professor, né? Então isso dava à categoria um poder de reflexão e um poder de protagonismo na sociedade muito grande, né? Por diversos momentos a gente teve greves, né? A gente teve encontros de professores discutindo, né, a realidade de sala de aula, então isso era muito interessante. Hoje em dia a gente vive um momento um pouco diferenciado, né? As pessoas não andam se identificando como professor, muitas vezes as pessoas se identificam às vezes pela fé dela, né? Eu sou da fé tal, Então, quando a discussão deixa o campo profissional e entra por aí, a gente começa a perceber o que acontece na realidade da escola hoje. Por exemplo, eu trabalhei muito num tempo em que, quando o aluno fazia algumas coisas que não deveriam ser feitas nas escolas e a família era chamada, né, para conversar, a família ficava preocupada, ia conversar com os professores, o que meu filho está fazendo de errado para poder corrigir. Hoje, é ao contrário, a identidade das pessoas levam essas pessoas muitas vezes a um fundamentalismo muitas vezes religioso, onde quando o aluno faz o que não deve na escola e a família é chamada, a família vai lá para dar bronca no professor. Não vai lá para saber o que o filho fez de errado. Vai lá para dizer que o professor não deveria... Como é que você vai dar uma aula sobre transgênero? Né? Meu filho não se matriculou na escola para ficar tendo aula sobre essas coisas. Então, hoje em dia, eu digo que a gente vive um momento muito de cegueira social, quando as pessoas têm determinadas teses fundamentalistas, quer dizer, veem a realidade de uma forma onde não se discute outras possibilidades, onde se nega, né, a visão do outro. O professor fica muito na parede, porque cada família vem exigindo do professor um comportamento diferente e muitas vezes o poder público ou o poder dentro da própria escola não dá ao professor a autoridade, né, não suporta, né, a autoridade necessária para o professor continuar a sua tarefa,
né, de ensinar, né? Aí, na realidade, quase que fica ao contrário. As famílias é que vêm querer ensinar ao professor as várias maluquices fundamentalistas da sua religião. E o fundamentalismo, Fernando, não é só religioso, ele é político também. Político também? As faculdades estão cheias. Cheias. Recentemente, qual foi o discurso do vice-presidente dos Estados Unidos? Os inimigos verdadeiros são os professores. Isso, o J.D. Vance detesta o professor. O professor permite discutir, permite avaliar, permite que outros assuntos fora daquela trilha de conteúdo possam ser manejados em sala de aula. Então isso é uma coisa muito grave. Por quê? O professor está no meio da sociedade. Fernando falou muito bem que a sociedade é que cria esse clima, não é? E essa sociedade, pelo menos parte dela, que adere ao fundamentalismo político, que adere ao fundamentalismo religioso, o que ela faz? Ela ataca sem ter conhecimento de causa. Ela não estudou, ela não leu, mas ela ouviu um líder da sua igreja ou do seu partido falar uma coisa e essa pessoa repete. Mas, Hamilton, vamos trazer uma questão muito interessante. O Fernando abordou por parte, você também. A questão é a seguinte, então vamos voltando, alguns anos, porque muita gente não sabe, alguns anos, né? As famílias, elas tinham, às vezes, na escolha, se pudessem fazer, que seus filhos, suas filhas, no caso, fossem para uma escola de formação de professores e seguissem a carreira, se fala assim, a carreira do magistério. Então, e aí, o que acontecia? E nós temos aqui, dos três aqui, nós temos provavelmente lembranças, como o colega aluno aqui trouxe, na memória dos professores que de alguma forma contribuíram de forma significativa no processo ou da nossa formação ou da nossa transformação. Isso acontece e até hoje acontece, né? Nós não precisamos ir longe. Então, primeira coisa, tínhamos na figura, principalmente figura feminina, né? Essa orientação familiar no sentido de que as filhas pudessem seguir uma escola normal, coisa nesse sentido. E a um certo instante havia o respeito, e a gente não sabe se era pela disciplina ou o que era, o respeito dos professores, para a gente entrar, os professores, dos alunos aos professores em sala de aula. Lembra o tempo, eu fui de um tempo em que o professor entrava em sala e nós levantávamos, né? Então, várias coisas nesse sentido. Houve um tempo também que o professor teve uma faixa salarial também, que foi como você falava, de dignidade, de busca de mercado. Estou fazendo apenas uma retrospectiva para trazer esse fio até aqui. Por outro lado, agora, mais recentemente, o que acontece? Professores hoje são agredidos em sala de aula, professores são esfaqueados em sala de aula, professores levam surra, né, de alunos em sala de aula. Hamilton diz que a internet foi talvez um marco, tá? Mas não houve, provavelmente, eu falei de ruptura, mas eu aqui do lado de cá, como aluno, e também tive a oportunidade de estar durante 19 anos à frente da universidade, isso me chama muita atenção. De nós hoje perdemos referências. E aí você fala da escola de pedagogia, tá? Mas aí talvez a falta também na pedagogia, da didática também. Mas, Hamilton, trouxe essa sopa de pedra aí para você e o Fernando trabalharem, porque quem está ali do lado de lá deve estar achando o seguinte: peraí, o professor hoje é desvalorizado, mas o professor era muito valorizado, o professor era muito respeitado. Aonde está havendo? O aluno está avançando ou o professor está recuando? Eu acho que é um pouquinho dos dois, né? O professor, ele recua, e aí eu volto ao poder público, porque a educação é um projeto, e o professor é o ponta de lança desse projeto. Se o poder público não tem um projeto de educação, esse ponta de lança ele fica desvalorizado lá na frente. Se eu sou um prefeito
que eu não valorizo a educação municipal, que eu não dou determinado valor em termos não só de salário para o professor, mas em termos de investimentos no ensino público fundamental, que é a obrigação do município, né? O professor fica desvalorizado pela própria opção política do chefe do executivo, seja ele o executivo municipal, estadual ou federal. Se você tem um chefe de executivo que não valoriza a educação, né, todo o processo de educação vai ficar perdido nesse processo, entendendo? E o professor lá na frente, ele fica criminalizado. Ele fica criminalizado por quê? Porque aqui em cima, o chefe do executivo, que tem a política e a educação na mão, ele não valoriza. Então ele não vai defender o professor, ele deixa o professor na fogueira. Mas se nós dependemos disso, naturalmente, com 6 mil municípios no Brasil, quer dizer, nós vamos depender de cada município para que cada município efetivamente execute a política que se tem em termos de legislação, mas ele faça a operação, que é a operação dele, ou até não faça, né? Olha só, eu queria até colocar uma questão polêmica aqui, a Milton, que viaja pelo Brasil inteiro, pode me responder isso. Né? O prefeito municipal ele é responsável pela educação fundamental. Sim. Tá certo? Sim. A nível de Brasil, são 5.500 e São tantos municípios. 5.500, quase 5.600 Qual é o municípios. nível escolar da maioria dos nossos prefeitos? Uma variedade enorme. Você encontra coisa de primeiro mundo e encontra, felizmente já no final, as escolas palhoças estábulo. É isso que eu acabei de te dizer. De noite o cabrito dorme e de dia o aluno estuda. É uma sala de aula. Há 8 anos... Isso é realidade, não é figura... Não, isso é realidade. Há 8 anos e meio atrás, num determinado estado brasileiro, eu visitei 32 escolas nesta situação e em outro município 29. Há 8 anos e meio atrás, esse estado, que é o Maranhão, tinha 2.000 e tantas escolas palhoças estábulo. Hoje eu acho que tem menos de 50. Por quê? Houve um programa desenvolvido com o nome de Escola Digna e esse programa colocou escola decente no estado inteiro. Hamilton, o Fernando fala de projeto. Só para quem está nos ouvindo, é o seguinte, o que é esse projeto, né? Quando você fala, porque se o município, se o governo estadual ou se o governo federal não tiver... O projeto existe uma diretriz, existe uma orientação nacional com relação... Então, só para quem está do lado de lá ouvir, por que uma cidade tem uma educação melhor do que a outra se todas recebem essa orientação nacional? Perfeito, depende de quê? Da vontade política do prefeito. O Fernando colocou perfeitamente isso. Você era vice-prefeito, eu era secretário de Educação e Paulo, que Deus o tenha, era o prefeito. Quanto ganhava um professor no município de Nova Friburgo? Naquela época, real e dólar estavam ao par. Então, um professor com 22 tempos, que tivesse licenciatura, que tivesse a docência e tivesse, por exemplo, 2 quinquênios, ele tinha R$600 de salário com 22 tempos. O dólar estava ao par. Então ele tinha um salário de R$3.180 mês. Acontece que alguns professores tinham dobra. Quem tinha dobra ganhava mais do que o professor hoje, se ele recebeu o piso nacional. Porque com a dobra na nossa época, ele receberia R$6.360. Porque o dólar estava ao par. Ele recebia $6.360. Você não pode comparar os 6 mil com o dólar de hoje, porque houve uma defasagem entre uma moeda e outra. Isso conferia ao professor uma alegria dele protagonizar processos. Perfeito. E como consequência, Fernando, eu tive, em 4 anos de secretaria, eu tive um ameaço de greve
de metade de um tempo da manhã em uma única escola. Porque o pessoal diz, entra em greve como? Agora, hoje, eu não sei, hoje a situação é diferente. Não entram em greve pela desvalorização que a sociedade imprimiu a este profissional. É quase que irrelevante, né? A greve é irrelevante. A greve Essa questão é uma questão muito séria, e aí eu me lembro de um dos maiores educadores brasileiros, que é Darcy Ribeiro. Né? Darcy Ribeiro dizia que o processo de degradação da educação brasileira era não é um acidente, é um projeto. É um projeto. E aí eu queria até ressaltar, talvez, o último grande projeto de educação que teve nesse país, como projeto, como desenvolvimento, porque educação é um projeto de desenvolvimento para o país, né? Foi Darcy Ribeiro e Leonel Brizola com o projeto do CIEP. Foi o último grande projeto revolucionário, tão revolucionário que na época ele teve que criar uma secretaria especial de educação, porque esse é outro problema também da educação e da valorização do magistério. As estruturas de administração da educação brasileira são estruturas paquidérmicas que, para se movimentar, elas não conseguem. Então, por exemplo, quando o Brizola quis fazer os CIEPs, ele teve que criar uma outra secretaria, Secretaria Especial de Educação. Porque pela Secretaria de Educação mesmo, a quantidade de burocrata que tem lá é tão grande que aquilo não se mexe. A mesma coisa a gente pode falar, às vezes, do Ministério da Educação, né? É uma plutocracia que tem lá dentro de burocratas, onde a sociedade aqui já está na internet 5 e lá eles ainda não estão na internet 1. Então é muito complicado esse descompasso entre as estruturas administrativas da educação e a sala de aula lá na frente. Hamilton e Fernando. Eu vou trazer agora, estamos só com 13 minutos para terminar o programa, está muito bom, a gente está com muita fluidez, mas eu queria trazer elementos que dão hoje a sustentação ao nosso pano aqui, que é essa questão da desvalorização do professor, quer dizer, vista em função, não é na visão, é efetiva. Então, no Sudeste, apenas 20% dos adolescentes disseram perceber respeito, tá, e valorização em relação aos professores. A valorização tende a diminuir com a idade. Esse dado reforça a percepção de que a desvalorização do docente não é só um sentimento, tá, da categoria, mas também aparece no olhar dos alunos. E aí depois já uma segunda, para a gente dar sequência, expectativa dos estudantes. Aí vocês já falaram alguma coisa nesse sentido. Jovens querem uma escola mais próxima da realidade. Aí eu quero saber que realidade é essa, tal. Da realidade deles. Né? Demandam mais diálogo, acolhimento e metodologias que façam sentido prático. Reforçam a importância da escola como espaço de convivência e aprendizado, mas apontam falhas em como esse espaço é conduzido. Entre os alunos da sexta e sétima dos 7º anos, 66% afirmaram se sentirem acolhidos pela escola, enquanto 8º e 9º anos, esse potencial cai para 54%. Falei muito aqui para dar bastante elementos para vocês já trabalharem, porque nós temos só 12 minutos. Olha, a gente tem que olhar a realidade. A gente tem que chegar à conclusão... É real isso aqui? Isso aí é real. Aproximadamente a metade dos alunos, de fato a nível de Brasil nessa pesquisa, consideram positivamente o professor 43%. Quanto mais você entra na área desenvolvida do Sudeste e do Sul, mais cai. Agora, há uma culpa também do magistério? Há. Porque professor muitas vezes diz para o filho, pelo amor de Deus, seja qualquer coisa, mas não seja professor. Isso já se dizia no tempo de Fernando em sala de aula, em que eu também estava em sala de aula. Entendeu? Agora, você veja, o aluno no Brasil, ele considera o professor mais ou menos no meio a meio. No meio a meio. É preciso entender que nós estamos, talvez, na última geração que escreva à mão. Isso. Pode ser a última. E se a escola não acordar para isso e desenvolver através das artes, por exemplo, teclado, piano, violão, berimbau, seja o que for, nós vamos perder este movimento que é
o movimento da grafomotricidade fina, que é dada por uma tecnologia do lápis e do papel, da caneta e do papel. Outro dia eu estava lendo um texto dos Estados Unidos de uma professora lá, ela falando sobre um sentido, não é do equilíbrio, tem um nome que eu me esqueci agora, mas é aquele sentido que a gente tem, Rose, você sabe muito bem disso aqui em Friburgo, quando a gente vai atravessar esses riozinhos que tem em Friburgo, que tem uma pedra aqui, outra ali, aí a gente pisa numa pedra, pisa na outra pedra, né? Isso, a gente precisa de um certo equilíbrio. A geração do TikTok não atravessa mais esse rio. Eles não têm mais esse equilíbrio. Tanto que no final do governo Obama, lá nos Estados Unidos, ele criou no dia 21 de abril, eu me lembro disso por causa do nosso 21 de abril, que tem um significado, ele criou o Dia Nacional das Crianças no Parque, nos Estados Unidos, porque o processo de engordamento, né, as crianças estão ficando gordas, porque fica só ali, né, pizza, hambúrguer, Coca-Cola e TikTok. Né? Então ele criou o Dia Nacional das Crianças no Parque, para as crianças voltarem ao parque. O parque nos Estados Unidos sempre foi uma celebração da juventude, sempre estavam lá no parque. Os parques estão vazios. Os parques estão vazios. E isso afeta a saúde das próprias crianças. Amigo, tem aqui uma reflexão, né? Um reflexo, aí fala de reflexo social. A pesquisa mostra um distanciamento, aí queria dizer se é isso que acontece. Por que às vezes eu provoco muito o Hamilton? Porque o Hamilton está regularmente, 2, 3 vezes por semana, junto a grandes plenárias, a grandes plateias. A realidade educacional do Brasil. Exatamente, a educação do Nordeste. Brasil. Então, o que acontece? Essa provocação, porque ele estava na ponta. O que nós estamos falando aqui do professor, acho que tem totalmente sinergia com a atividade do Hamilton hoje. A pesquisa mostra um distanciamento entre o papel que a sociedade espera da escola e o quanto, de fato, valoriza quem está no centro dela, o professor. Então, essa questão efetivamente, essa sociedade, porque a gente coloca nesse ente, né, a sociedade. Isso, pelo que você vê, você ouve, a sociedade é isso, estamos responsabilizando a sociedade, por quê? Fica essa subjetividade, tá? Então a gente deixa de responsabilizar quem efetivamente. Se a questão é o aluno, vamos trabalhar esse aluno, se a questão é o professor, se a questão é o Estado, diz pra gente esse reflexo. E tem outra. Se o estudante já percebe que os docentes não são respeitados, isso pode reforçar a desvalorização dentro e fora da sala de aula. Tranquilo, é o que acontece. Ou seja, nós estamos num país que tem, como dizia Darcy Ribeiro, não um plano, mas ele tem um projeto para desconstruir a boa educação. E a sociedade conservadora brasileira chama de boa educação aquela que eu tive no município de Duas Barras, em que no primeiro ano nós éramos 60 e na quarta série nós éramos 6. Por que boa educação? Porque teve a coragem de colocar para fora da escola 54 pessoas que foram trabalhar na enxada. Ou na época, que morreram de tétano ou que morreram de tuberculose. Então, esta sociedade conservadora não quer uma escola moderna. Por isso é que ela está sempre esperando uma volta ao passado. E essa volta ao passado não vai acontecer. Parece que a escola esqueceu que ela perdeu a guerra contra a esferográfica. Escreva com caneta tinteiro. Na década de 50 chegou a esferográfica. Ganhou a guerra. Na década de 80, as pessoas disseram, não pode usar calculadora, perderam a guerra. Atualmente, proibiram o celular. Vão perder a guerra, porque o celular continua sendo usado fora da escola. Então, o que acontece? Isso aí reflete o atraso das faculdades de pedagogia. Sim. De fazer uma inserção da tecnologia na sala de aula de forma inteligente. O professor chega em sala de aula, ele não sabe manipular. Aí está polarizado. Ou você usa ou você não usa. E às vezes não é nada disso. E o município às vezes investe. E eu estava no interior do Mato Grosso. Mas bem interior, que na década de 60, quando eu estive ali junto com alguns povos originários, Pareci, por exemplo, umas 8 malocas. Hoje é uma cidade próspera com um agronegócio pujante. Veja bem, eu estava lá,
fui a uma sala de aula de um curso de pedagogia e encontrei muitos computadores nas mesas dos alunos, professores. E eu tratei de um assunto, coloquei o nome do cidadão que eu ia abordar no quadro. Aí uma professora levantou a mão e disse assim: isso que você está falando é possível em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas aqui é impraticável. Neste momento, lá no fundo da sala, uma professora disse assim, virou o computador e mostrou para ela a fotografia do cidadão que eu estava abordando a metodologia dele. Então, ela disse: eu estou com o meu computador. Daqui a pouco uma outra disse: o meu celular é 3G e aqui existe Wi-Fi. Tá aqui, ó, minha filha. Não precisa estar em São Paulo ou em Brasília. Não. A gente consegue isso aqui. Não é só em Cuiabá, não. Aqui também. Então, o que a faculdade... Eu falei com a diretora da faculdade. Olha, vocês têm alunos que por conta própria entram em contato com uma tecnologia avançada e dentro da mesma sala de aula não conseguem transferir conhecimento um para o outro e fica esse desatino. Um que diz que é possível e o outro com a mesma ferramenta diz que é impossível. Fernando, a gente vê, então, agora com 3 minutos, então agora vamos ter que calibrar aqui. Você vê diferença, ou existe diferença, efetivamente? Aqui está falando o seguinte, nossa produção trouxe. Existe diferença como a sociedade vê o médico, o engenheiro, o advogado, o dentista e os professores, por exemplo? Porque se fala o seguinte, é tão necessário, é tão estratégica a presença e há uma distância entre o processo de valorização, pelo menos dentro da sociedade, com relação a profissionais que são de um nível superior também. A sociedade está muito cheia de nichos diferenciados. Cada nicho desse da sociedade, segundo a sua visão, tem uma expectativa do profissional que vai lhe servir, seja ele médico, engenheiro ou professor. Então tem um determinado nicho, por exemplo, que a gente estava falando, um nicho religioso, né, que quando ele pensa um professor dele, ele pensa um professor pastor. Tem outro nicho, que é um nicho mais científico, ele pensa um professor tecnológico. Então, hoje em dia, a sociedade tem diversas projeções sobre o que seria o melhor professor. Mas, sem dúvida nenhuma, como colocou o Hamilton, o melhor professor é aquele que está profundamente inserido e envolvido na realidade do aluno, porque esse sabe conversar com o aluno no seu idioma e em cima das suas carências. Hamilton, temos 1 minuto e eu queria te trazer para você. Como essa desvalorização do professor impacta o futuro do país? A relação entre alunos e professores mudou nos últimos anos? Há relação entre a falta de valorização e a queda do desempenho escolar? Difícil ser que 1 minuto, mas que nós estamos... Evidente que há uma relação, uma correlação positiva da seguinte maneira. Quanto menos você valoriza o professor, pior fica o ensino. Apenas 2% dos que estão no ensino médio querem ser professores. Nós já temos hoje no Brasil 300 mil lecionando sem estar trabalhando na sua especialidade. E a projeção é que em 2035 vão faltar mais 250 mil professores. E isso será o colapso da educação. Isso vai fazer com que o país fique numa posição justamente desfavorável diante dos demais em relação ao seu progresso técnico, científico, social e político. Fernando e Hamilton, eu sou obrigado, é muito constrangido a pedir desculpas a vocês, mas nós estamos aqui por 1 minuto exatamente, estamos concluindo. Então eu gostaria de, em 15 segundos, aí não dá para mandar uma mensagem final, mas para aquele que está olhando a gente aqui, vendo, que eu acho que nós vamos ter que voltar aqui. Mas o que a gente falaria a talvez esse professor, esse aluno que hoje estão nos vendo aí? E essa família? Até água parada apodrece, de modo que não deixe o seu barco no cais. Navegue. Vá em frente, busque, continue diariamente estudando alguma coisa. Fernando, por favor. É isso aí, continuar estudando, porque hoje a gente tem à nossa disposição
né, um volume de tecnologia que nos oferece, né, conhecimentos e possibilidades infinitas. Então a gente tem que saber utilizar essa tecnologia, porque a tecnologia, a inteligência artificial, isso tudo que está sendo discutido hoje, como muito bem ou muito mal, é que nem uma faca de cozinha. Eu posso cortar meu churrasco ou matar o vizinho. Olha, eu gostaria de agradecer muito a vocês, pedir desculpa mais uma vez pelo nosso tempo e dizer para vocês que esse momento de hoje, ele talvez tenha sido só o início, porque é um debate que deve ser permanente, deve ser contínuo e acho que deve ser, acima de tudo, como foi de hoje, esclarecedor. E que ele possa motivar. Nosso propósito aqui é não fazer com que nós tenhamos uma legião de novos professores. Existe um apagão, como foi falado hoje, com relação à educação no país. O professor entrando em sala de aula que não tem formação para aquilo. Tá? Então, há um processo, é uma jornada, mas eu queria muito agradecer vocês, já convidando para uma próxima oportunidade, para nós darmos segmento. Temos muito aqui, muito conteúdo, mas hoje é o que a gente pode, com certeza, trazer. E eu quero dizer para você o seguinte, aqui sempre a gente diz que ao entrar no programa, no início do programa, você entra de uma forma. E o que a gente tem a expectativa, o que a gente mais quer, que ao terminar esse programa, você saia transformado. Transformado com o quê? Com senso de pertencimento, né? Que você possa ter através do que foi trazido aqui, o que foi, e que você possa segurar para você e ao final do seu dia, né, de trabalho, ou em casa, ou no seu almoço, você possa dizer muito do que foi falado aqui. E o debate, ele é permanente. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Até lá.